Em Marcos 4, verso 30 em diante, Jesus nos conta a parábola do grão de mostarda. Perguntam para Jesus: a que podemos assemelhar o reino de Deus? Qual parábola pode representá-lo? Jesus então compara o reino de Deus ao grão de mostarda, a semente mais pequena daquela época, que uma vez plantada, ela cresce e se torna a maior de todas as hortaliças e cria grandes ramos, de tal maneira que as aves do céu podem aninhar-se debaixo de sua sombra. O Evangelho começa com pequenos princípios, antes oferecido para os judeus, uma vez que os judeus rejeitaram, se estendeu para nós, os gentios, a salvação. E agora para todo aquele que crê em Jesus Cristo como Filho de Deus. Pode parecer pequeno o cristianismo em relação a outras forças, como outras religiões, a política. Mas o que importa é o resultado final. É no final que nós vamos ver que Deus vai reinar. Jesus queria encorajar seus discípulos a persistir, a terem persistência, porque o reino de Deus, mesmo sendo rejeitado a princípio, estava somente no começo e se expandiria de geração em geração. A semente foi plantada lá no começo, mas agora ela se tornou uma árvore frondosa. E com isso, Jesus aponta para o fim dos tempos. Com isso, Jesus está dizendo: perseverem. O reino de Deus virá e se estabelecerá, novos céus e nova terra para os escolhidos. E cada um de nós estamos semeando a semente da mostarda. Cada vez que nós falamos do reino de Deus, cada vez que nós evangelizamos, o evangelho só cresce e vem crescendo desde o princípio. Olha quantos fiéis foram perseguidos e mortos ao longo da história, porque perseveraram. Eles perseveraram em oração. Eles não negaram o nome de Jesus. Eles foram torturados, mortos pelos religiosos da época. Eles queriam que negassem a Jesus, e quanto mais fiéis matavam ao fio da espada, crucificados, cerrados ao meio, por diversas formas cruéis, mais fiéis nasciam, mais fiéis se convertiam ao cristianismo. Eles queriam calar, esconder a verdade do evangelho, e eles não compreendiam, porque quanto mais pessoas eles matavam nas arenas, comidos por leões, muito sangue foi derramado, mais o evangelho crescia. Mais pessoas se convertiam através daquelas mortes injustas e cruéis. Os fiéis sabiam que, sendo mortos, eles entrariam no reino de Deus. A vida, para nós cristãos, ela não acaba, é eterna, porque a morte não é o nosso fim. Jesus, ele ensinava por parábolas conforme a capacidade de entendimento que eles tinham, mas para os íntimos, ele explicava detalhadamente a parábola, porque só para os íntimos. Por que só para os íntimos? Porque os demais, mesmo explicando, eles não entenderiam. Só entende quem tem a visão espiritual. Nós somos instrumentos.
os servos, os mensageiros, que semeamos a semente do Evangelho. Se semearmos em terreno fértil, logo ela germinará. Ou seja, se falarmos do amor de Jesus para a pessoa que estiver com o coração aberto, ela se converterá. Porque muitos ouvem, mas têm o coração endurecido. Se nós já entendemos o reino de Deus, a essência do cristianismo, quando falamos da palavra de Deus, as pessoas têm suas vidas transformadas, o evangelho ele muda histórias, faz milagres. Nós também entendemos que o cristianismo ele é a contramão deste mundo. Nós seremos também perseguidos, mas se crermos até o fim, se perseverarmos, herdaremos a terra prometida. O reino dos céus nos espera. Esse mundo será tirado do domínio do mal e das trevas. E Deus trará juízo a todos que rejeitaram o reino dos céus, e fará justiça por todos aqueles que foram perseguidos e humilhados e mortos por causa do Evangelho, e por causa daqueles que também serão entregues à morte por amor a Jesus. Ser cristão é renunciar, é ter dificuldades, é não largar a cruz, é carregar a cruz até o fim. Para o mundo, isso parece loucura. Nunca vão entender, mas para nós, os escolhidos, foi dado a nós conhecer os mistérios de Deus. Às vezes, você não vê resultados. Às vezes, você pensa que Deus te esqueceu. Mas uma coisa, você tem a certeza que Deus, ele é soberano e ele está cuidando de tudo, em cada detalhe da nossa vida. Ele está no controle. Nossa recompensa, ela não vai ser aqui na terra, será no céu. Tem uma eternidade a nos aguardar. Então, nós não podemos perder mais tempo com desavenças. Nós temos que amar o nosso próximo, falar de Jesus e plantar o nosso grão de mostarda.